Salve galera, beleza? Nerd Espinosa aqui com mais um vídeo no canal, dessa vez sobre o capítulo 258 de Jujutsu Kaisen, onde mais uma vez o Sukuna virou o jogo, mas eu acho que ele já não tá aguentando fazer muita coisa não. E enquanto o Sukuna parece finalmente ter entrado no modo sério que a Uraumi disse alguns capítulos atrás, foi revelado que o Ui Ui é muito mais poderoso do que a gente imaginava. O cara tá sendo simplesmente o GOAT da galera. Sem ele, ninguém tava mais de pé enfrentando o Sukuna. Mas antes da gente conferir esse detalhe e muito mais desse capítulo, peço de coração para vocês se inscreverem no canal e mandarem a flecha de fogo no like, que ajuda demais. Agora, cheio de delongas, e bora para o vídeo. O capítulo Malevolente começa mostrando que o Flash Negro do Itadori foi tão forte que conseguiu cravar o Sukuna no andar de cima da construção onde eles estavam. Mas não é só isso. O narrador nos lembra que o Satoru Gojo, depois de usar uma sequência de flashes negros, conseguiu entrar no estado desperto e estabilizar sua energia reversa para se curar. Por outro lado, o Sukuna não teve a mesma sorte. Depois que ele usou seus flashes negros, ele deveria ter curado os seus braços. Mas ele perdeu a chance porque de tanto receber flash negro potente do Itadori, não tinha mais como estabilizar sua energia reversa. Já bem longe de onde está ocorrendo a luta entre tio e sobrinho, o Miguel estava ali trocando umas ideias com o Larui, dizendo que ele tinha feito um ótimo trabalho. Porém, tudo que o feiticeiro conseguia dizer era que estava surpreso por ainda não ter batido as botas. Mas eu acho que ele não precisa se preocupar muito com isso, viu? Porque quando Miguel olha para o lado, ele percebe que o Sukuna tinha expandido seu domínio, o Santuário Malevolente. E na página seguinte, nos deparamos com uma monstruosidade de domínio que parecia ou estar incompleto, ou na verdade, ser composto por mais de um domínio. O negócio era um verdadeiro domínio de Quimera. Tinha até uma parte que lembrava a expansão do Megumi, que é ali onde tem uma coluna vertebral de sombras. Só que a questão é que o Sukuna tinha conseguido usar esse domínio com poder e alcance total como modelo padrão, graças aos seus flashes negros, elementos incertos e votos vinculativos. O cara sabe tanto de Jujutsu que alterou seu sinal de mão para uma só, para não ter que usar suas 4, e empregou sua técnica de barreira em outra parte do cérebro que não tinha sido afetada pelo vazio infinito do Gojo. Como resultado, foi tudo por água abaixo, destruição em larga escala. Foi prédio, foram os calls da Meimei, tudo que estava ali na área de alcance do Sukuna. Enquanto ele está fatiando a cidade inteira, vamos para mais um flashback com os nossos feiticeiros. Nesse flashback, o Hakari fala que para participar dessa batalha não tem jeito. Você precisa saber usar energia reversa e domínio simples. Senão, a malevolência do Sukuna pega você. Só que ele tinha se esquecido da Maki, que fala que não tem como ela usar, né? Ela não tem energia amaldiçoada. Mas o Hakari, para não perder a paciência, fala que ela é a exceção mesmo. Chozen então pergunta como eles fazem para recuperar o sangue perdido quando regeneram seus corpos com energia reversa. O Hakari e o Yuta respondem que eles não fazem ideia. Para eles, é algo automático, por instinto. Quem contribui de fato para a pergunta é a Shoko, dizendo que ela é capaz de converter energia amaldiçoada em sangue. Porém, para variar, tem um problema. Existem pessoas que podem se curar, mas não podem curar outras pessoas. E aqueles que conseguem curar os outros com energia reversa, às vezes se deparam com pessoas que os seus corpos rejeitam o tratamento. Então, a eficácia de curar alguém varia de caso para caso. Ao ouvir a explicação da Shoko, Chozo confirma que tinha pensado exatamente isso. E ele também podia converter energia amaldiçoada em sangue. E como Itadori tem um corpo semelhante ao dele, caso o feiticeiro absorvesse seus irmãos, seria capaz de fazer o mesmo procedimento que ele, e não ia ficar dependente de outra pessoa para curá-lo durante a batalha. Agora só faltava para o Itadori aprender a utilizar um domínio simples. E aqui nós temos uma das maiores revelações do capítulo. O
O Yui explica sua técnica para a galera, dizendo ser capaz de teletransportar coisas desde que ele tenha marcado elas antes. Aí depois, ele manda uma conversa de que nós pensamos a alma e o corpo como coisas separadas. A alma seria o conteúdo e o corpo a caixa. Ele dá o exemplo de um presente de aniversário misterioso. Você não sabe o que tem dentro, mas você só pode abrir com a permissão do dono. E se o pessoal conceder essa permissão para ele, ele será capaz de trocar as almas de dois corpos marcados. E como essa habilidade tem um limite, todos ali deveriam pensar bem com quem fariam dupla. Nesse instante, Kusakabe, o feiticeiro de grau 1 mais poderoso para alguns dos melhores que nós conhecemos, chega até o Itadori e fala que a sua velocidade de crescimento como feiticeiro é absurda. Sendo elogiado assim, o Itadori fica meio sem jeito e diz que talvez seria seu talento oculto. Mas o Kusakabe dá uma cortada violenta nele, explicando que tudo isso era por causa do Sukuna. Segundo ele, de tanto você repetir o movimento em um esporte ou em qualquer outra coisa, você adquire uma memória muscular. E de tanto Sukuna usar suas técnicas possuindo o corpo do Itadori, isso meio que ajudou ele a gravar habilidades que somente um feiticeiro de grau especial poderia fazer. Então, depois de tanto conhecimento transmitido pelo Kusakabe, ele decide que irá trocar de corpo com o Itadori para o corpo dele gravar e aprender como se faz um domínio simples do novo estilo Sombra. E de volta ao presente, vemos que o Kusakabe salvou a vida do nosso garoto. Itadori, para resistir aos inúmeros cortes da expansão do Sukuna, ativou o domínio simples do novo estilo Sombra ao notar que aquele domínio estava incompleto e dava brechas para que ele pudesse aguentar cada um dos cortes. O narrador chega para confirmar que de fato o domínio do Sukunão estava incompleto, mas mesmo nessa situação crítica ele não diminuiu o alcance ou colocou barreiras no seu domínio para garantir que a Maki fosse pega pelos seus cortes que pegam coisas que não possuem energia amaldiçoada. Só que como esse domínio estava com 100% do seu poder, ele só iria aguentar por 99 segundos. Por sinal, o Sukuna meteu como gesto de mão o mesmo gesto que o Gojo faz. Ó pra aí, o cara quer imitar o melhor que nós temos. Mas só existe um Sukuna, só existe um. Em meio a tanta destruição, todos que estavam em campo de batalha recorrem ao domínio simples para se proteger, como foi com o Itadori, o Ino e o Chozo. Já a Maki recebe uma ajudinha de alguém que podia usar o domínio simples, que parecia ser a Miwa ou a Uru, mas pela roupa deve ser a Miwa mesmo, mostrando que ela não é assim tão inútil quanto ela pensa. Mas na página seguinte, para o nosso desespero e do Chozo também, o domínio simples do Itadori se rompe e ele é atingido pelos cortes do Sukuna. Ele também acaba perdendo a sua perna esquerda, mas graças à técnica de sangue que ele tinha aprendido com o Chozo, ele consegue recuperá-la e já se preparava para encarar o Sukuna novamente. Porém, quando Itadori olha para cima, ele só vê o Sukuna dizendo "Fuga!" e assim revelando a técnica misteriosa de fogo que provavelmente é do pai do Itadori, mas que será usada para queimar as esperanças de todos que estavam ali.